Olá, meus amados. Aqui quem vos fala é o irmão Jefferson, da nossa congregação sede. E vamos falar, agora dando sequência, do capítulo 34 do livro de Jó, onde se inicia o segundo discurso de Eliú. Eliú que apareceu na história, no contexto da narrativa da história de Jó, e ali começou a esboçar os seus pensamentos e trazer menções, ataques, posicionamento das ideias que ele tinha para a vida de Jó. E já dentro do capítulo 34, dentro do segundo discurso de Eliú, ele vem trazendo ali uma iniciativa de uma defesa em nome de Deus, trazendo a missão à justiça máxima, a justiça grande de Deus, ajustando os temas do poder de Deus, do seu autoconhecimento, da sua imparcialidade, e assim ele começa a fazer ataques mais abertos contra Jó e sua impiedade. Colocando Jó na posição de uma pessoa ímpia que estava em pecado, utilizando a imparcialidade, o autoconhecimento de Deus, a grandeza de Deus, como se tudo aquilo fosse mediante ao que Jó precisava viver, porque ele estava sendo punido ou advertido. E isso se passa ali dentro da leitura do capítulo 34, o versículo 4 ao versículo 6, onde a gente pode ler e temos a seguinte visão: o que é direito escolhamos para nós, e para conheçamos e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Então ele traz a fala de Jó, colocando, colocando Jó como: olha, Jó, você está querendo ser maior do que Deus. Você está colocando, você tá querendo nos dizer que Deus não é imparcial, que Deus não é justo, que Deus não tem todo o conhecimento. Mas ele queria que Jó falasse qual era o seu pecado, o porquê. Ele queria justificar o que Jó estava vivendo por esse fato. E trazer ali a visão, né, sobre uma certa defesa para aceitarem a posição do que ele estava falando e utilizar assim as suas justificativas e opiniões como sendo a correta, né? Então, ele o esboça como se Jó fosse um pecador e dirige os seus sábios e entendidos para que pensem assim também. Ele queria que os amigos de Jó também tivessem a mesma visão. Então, ele queria colocar Jó como essa pessoa ímpia, que está querendo ser maior que Deus, um pecador. E Eliú, dessa forma, começa a exagerar. Ele começa a exagerar o falar da conduta de Jó. É, Pois dentro dos amados que já estão acompanhando e lendo aqui a palavra do livro de Jó, a gente consegue identificar que em nenhum momento Jó acusou Deus, né, de mentiroso, de declarar Deus como alguém ruim. Mas, por sua vez, ele se queixa a Deus por não fazer. eh, Pode-se dizer, nenhuma acusação formal. Ele queria que Deus viesse, falasse, mostrasse qual era a acusação. Ele queria que Jó, ao partir do momento que ele se queixa a Deus, não é utilizando da prerrogativa que ele o está jogando como para Jó, que Jó era culpado, que Jó era pecador, afirmando ser mais justo que Deus. Mas Jó jamais fez isso. Jó apenas, quando estava ali nos seus momentos de reflexão e também de resposta aos seus amigos, ele não tratava Deus como essa visão que ele o traz de uma conduta de falar que Deus era mentiroso, que Jó era melhor do que Deus. Mas ele traz essa
questão de que queria que Deus fizesse uma acusação de forma formal. Eu aceito esse, o que eu estou vivendo porque eu cometi isso. E isso Eliú e nem os amigos deles conseguiam provar, porque no decorrer da história, quando Deus começa a falar, e para quem vai lendo a história, Jó não sabia no momento, mas a gente consegue identificar o porquê ele estava vivendo aquilo ali. Então, a gente consegue ter essa interpretação de que Eliú estava exagerando ao falar da conduta de Jó. E todo esse contexto de Eliú é, foi trazido sobre ele desde o capítulo 32, onde ele queria falar, dando a entender que ele tinha a solução, mas utilizando das mesmas prerrogativas que os seus amigos, do que os amigos de Jó anteriormente já tinham falado, de uma forma diferente. Então, a resposta que ele oferece para o problema que Jó estava passando não fica totalmente clara, mas ele coloca de formas eh, divergentes de vários pontos, falando sobre Deus, falando sobre a grandeza, falando do que o Jó falava, e não colocando assim, é por isso. Então, ele simplesmente traz realmente, de certa forma, enfatizando que o conhecimento de Deus é completo e infalível, e que os julgamentos de Deus são impostos ali a cada pessoa. Então, a forma mais clara que ele traz aqui também dentro do capítulo 34 é que ele traz essa visão de que Deus era infalível e que se Jó estava passando por aquilo, era por um dos motivos do que ele já tinha comentado, falado sobre Jó tá sendo essa pessoa trazendo esse caráter errado de Jó. Então, ele trouxe essa visão que não foi uma resolução do problema, mas sim uma forma que fica ali de posicionamento dele. Então, fica claro, né? É, de que fica claro que Jó pensava de uma forma totalmente diferente do que os amigos dele ali pensavam. Ele não estava se colocando a e a partir do momento que a gente começa a compreender o contexto da história de Jó, a gente verifica que Jó não tinha esse pensamento. E Jó simplesmente pensava ter essa, essa disputa, pode-se dizer, de uma certa forma, algumas partes falam nessa questão de disputa com Deus, mas não pelo modo que eles acreditavam. Mas ele não estava acusando a Deus, mas é, ele estava insistindo, né? Jó insistia de que Deus lhe fez essas coisas sem justificativa. Porque quando a gente está passando por um problema que a gente não entende, a gente tende a olhar e ver o porquê. Isso está sendo injusto. O que está acontecendo? Eu não fiz nada. Dentro de si, Jó tinha essa convicção. Então, o pensamento que ele o trouxe dentro do capítulo 33 até o 34 e vai continuar falando um pouco mais nos outros capítulos, ele traz essa visão de Jó de forma equivocada. Uma visão de que não foi passada pelas falas e pelos pronunciamentos de Jó. Então, ele traz essa visão aqui de forma equivocada. A partir do momento que ele, assim como os outros amigos de Jó, trazem uma visão onde Jó estava ali tendo uma certa impiedade, sendo ímpio, sendo querendo ser maior do que Deus, sendo o acusador de Deus, e Eliú traz essas visões até o capítulo 34, buscando esse sentido. Porém, algo que não se compreende dentro desse meio, né? Não é isso que a gente explica. Até no posterior, onde vai ser explicado quando Deus começa a falar com Jó. Então, aqui no capítulo 34, a gente tem essa visão de tudo, de todos os posicionamentos mais severos, pode-se dizer, mais apontados diretamente ali para Jó,
que foi o segundo discurso de Eliú.